sim, isso já aconteceu comigo. Eu sei que você ganha dinheiro, que você tem uma carreira promissora, que está tudo bem na sua vida financeira, porém te falta propósito, porém te falta direção e sim, falta felicidade e satisfação pessoal. E hoje eu vou te explicar como os 3 Cs da alta performance vão fazer diferença na sua carreira, no seu propósito, na sua vida. Sou Cláudia Crispi, mentora comportamental, trabalho com processos de alta performance e te ajudo sim a entender que dinheiro e propósito podem caminhar juntos. Basta fazer alguns ajustes na sua mentalidade para que você realmente viva de fato a vida que você tanto quer e que o burnout insiste em te tirar do momento presente, insiste nessa ansiedade exacerbada que você sente. Ele te mantém no automático e faz com que você não perceba o propósito da sua vida, não perceba a satisfação e não tenha assim disposição e energia para viver bem aquilo que você ganha. E nesse vídeo eu vou te falar como os 3 Cs da alta performance fazem total diferença na sua mentalidade para que você viva uma vida com mais prazer e satisfação. Vamos lá, você pode ter talento, inteligência e força de vontade, porém sem os 3 Cs, que eu vou te dizer agora quais são, o cérebro ele entra em exaustão antes de entregar o resultado. E quais são, Cláudia, os 3 Cs? Os 3 Cs: clareza, constância e consistência. A neurociência explica que o cérebro humano ele busca economia de energia e previsibilidade. Toda vez que você vive um excesso de estímulos, um excesso de correria, uma desorganização mental, o cérebro interpreta o mundo como ameaça. E é justamente aí que nasce o burnout, quando a mente trabalha dobrado, tentando sustentar uma vida sem ritmo. E os 3 Cs, quando você tem consciência do que são e de que forma utilizá-los na sua carreira, fazem sim a diferença para você viver uma vida com mais satisfação e propósito. Clareza. O que é clareza? Clareza é direção. Quando você sabe o que está fazendo e por quê, o cérebro ele se acalma, o corpo se organiza e a sua energia flui. Sem a clareza, você vive no piloto automático e paga sim a sua vida com ansiedade, irritação e cansaço. Já aconteceu isso com você? De chegar em casa depois de um dia de trabalho muito cansado e com a energia lá embaixo e não ter tempo nem para conversar com a sua família ou nem para fazer uma refeição com prazer? Simplesmente chegar em casa e se jogar no sofá, assistindo uma série, querendo se desligar do mundo? Pois é, quando falta clareza para você, quando falta direção, isso fica muito latente. Isso vira, na verdade, uma rotina. E uma rotina sem direção te leva sim ao estresse. Constância. Constância é o ritmo. Não é sobre ansiedade, ou melhor, não é sobre intensidade. É sobre repetição saudável. É o hábito. Constância é você ter o hábito que vai dar segurança para o seu cérebro e estabilidade emocional ao corpo. Constância, ele é o antídoto da culpa e é o treino da confiança. Você precisa de constância para tentar entrar numa rotina que te tire do automático. E por último, consistência. Consistência é coerência, é fazer sentido entre o que você pensa, sente e faz. Quando há desalinhamento, surge o esgotamento emocional. O corpo grita o que a alma cala. Exatamente isso. Você se esquece, você se anula diante de um desalinhamento, de uma correria que já não faz tanto sentido. Constância é você viver de acordo com o próprio propósito, mesmo nas pequenas ações diárias. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu vou discorrer com você esses 3 pontos, que são os 3 Cs da alta performance, que vão fazer uma diferença na sua carreira, que vão fazer uma diferença na sua vida pessoal,
tirando você dos sintomas do burnout. Você precisa de uma clareza mental, você precisa de uma direção e você precisa de uma rotina para poder amenizar os sintomas que estão te tirando do prumo, tirando você da sua vida mesmo, estão te roubando um tempo preciosíssimo. Sem os 3 Cs da alta performance, o sucesso ele vira peso, o sucesso se transforma e com eles, com clareza, constância e coerência, consistência, coerência também faz parte da consistência, o sucesso se transforma em presença, em propósito e paz. Então vamos lá. Você já percebeu que tem dias em que parece que o corpo está no automático, mas a mente já desistiu de tudo? Já não quer mais saber de nada? Que você faz, você entrega, produz, mas nada te satisfaz de verdade? Falta propósito. E o primeiro sinal de que algo está realmente desconectado dentro de você. Você vive uma vida sem sentido. Mas, Cláudia, é muito sério isso que você está falando. Sim, é muito sério. E eu vejo muitos profissionais me procurando para justamente perguntar o porquê. Por que estão ganhando dinheiro? Por que estão correndo na correria, correndo atrás do prejuízo o tempo todo, sem usufruir daquilo que ganha? Porque falta propósito, gente. Falta clareza. Falta alguma coisa desconectada aqui dentro, ó. Dentro do emocional. E isso te leva à ansiedade. Você está sempre buscando por alguma coisa que você não enxerga o que é. Você está sempre na correria, num mal-estar, numa irritação que não cabe mais na sua vida. Eu sei que você deve estar cansado, isso já aconteceu comigo, eu já passei por isso e realmente é uma coisa que não satisfaz. Você não vê sentido algum. Isso é falta de clareza. Isso é falta de entendimento do que você está buscando. E o burnout, gente, ele não é falta de força, é excesso de energia mal direcionada. É isso mesmo. E o antídoto para isso não está no descanso. Você pode descansar o corpo, mas a sua mente ela está ocupada o tempo todo. Ela está buscando satisfações, prazeres imediatos para que você sinta que a sua vida está cheia. Mas isso, gente, é totalmente desconexo do propósito. Você precisa encontrar propósito naquilo que você faz. E você pode sim ter um tempo para descansar a sua mente. A forma de você enxergar as coisas muda completamente a sua forma de viver. E eu quero sim te mostrar uma nova forma de enxergar a performance, de enxergar a alta performance na sua vida, através dos 3 Cs, que é a clareza, a constância e a consistência. Consistência, guarda bem esses 3 Cs, clareza, constância e consistência. Mas afinal, vamos começar pelo eixo 1. O que é clareza? Clareza, eu chamo, nossa, português hoje tá difícil, hein? Mas vamos lá, não vou voltar, não vou cortar esse vídeo, vai ficar com esse erro na pronúncia. Clareza, ela é o eixo da lucidez, ela é o contrário de caos mental. É saber para onde você está indo e principalmente por que você está indo. O cérebro, gente, ele adota metas claras, porque isso ele reduz incerteza. E a incerteza é o que mais consome energia cognitiva. Você já ouviu falar de fadiga decisória? Fadiga decisória é justamente o cansaço do cérebro em ter que escolher entre várias alternativas, entre várias decisões. E se te falta clareza, você não sabe sobre o que decidir. Perceba, você tem que ter clareza no que você faz e no porquê você faz, para que o seu cérebro tenha uma economia de energia. Porque quando você tem uma fadiga decisória, de novo, não adianta você descansar o corpo, você precisa descansar a mente. Sem clareza, o profissional de alta performance, ele se torna assim refém do volume de tarefas, não do propósito. E neste momento, não adianta você acumular tarefas para se sentir ocupado. Pelo contrário, você precisa colocar propósito naquilo que você faz. E fazer bem feito,
dentro daquilo que você escolheu, dentro do propósito. Então, se te falta clareza, o que você está fazendo? Por que você está fazendo? A pergunta que eu gosto de fazer é: por que você levanta da cama todos os dias de manhã? Já sei que você tem um monte de boleto para pagar. Tem sim dinheiro para pagar o boleto e tem dinheiro de sobra, mas as preocupações não estão te deixando viver com satisfação, porque te falta clareza para saber o que fazer e de que forma fazer. Olha só, sabe quando você acorda já cansado, abre o celular e sente que o dia já te atropelou? Isso é falta de clareza. Antes de abrir o mundo, é preciso que você olhe para dentro. O que realmente é prioridade hoje para você? O que move sua energia e o que te distrai? Você sabe qual que é o tipo de atividade que te distrai e que te tira do seu propósito? Celular, muito tempo no WhatsApp ou nas redes sociais fazem sim com que você não tenha clareza sobre o que você quer. E isso te distrai. Meu conselho para você é: reduza o tempo das telas. Reduza o tempo de mensagens desnecessárias. Mas, Cláudia, eu trabalho com WhatsApp. Tem formas inteligentes de você utilizar o WhatsApp. E uma delas é justamente você definir horário para a utilização. Cláudia, de que jeito? Pois é, existe um jeito sim. Costume colocar horários para você checar o WhatsApp. E deixe o WhatsApp sem estar no silencioso, somente para conversas importantes. Se a sua conversa é o tempo todo com o cliente, priorize seu tempo. Tenha consciência de que forma você usa o WhatsApp ou as redes sociais, para que você tenha mais otimização de tempo. Quando você tem menos atividades que te distraem, você consegue ter clareza do que você quer. E pode ser que o que te falte nesse momento é justamente clareza. E a clareza, ela é o primeiro passo para a mente recuperar o comando. Quando você elimina as distrações, você consegue enxergar as prioridades do seu dia a dia. Será que você está realmente dando atenção àquilo que é prioridade na sua vida? Àquilo que realmente precisa ser feito? Fica com essa dica aí. Clareza é direção. Sem a clareza, você pode direcionar a sua atenção para as distrações. E isso é extremamente prejudicial. Isso sim é o começo de um burnout, que vai te trazer ansiedade em demasia e uma frustração por não estar fazendo aquilo que você gostaria de estar fazendo. O segundo C é a constância. Não é bonito, né? O que é constância? Constância é o ritmo que regula o sistema nervoso. É o ritmo das coisas. O cérebro, gente, ele ama a repetição. De que forma? Criando segurança mental. O problema é quando você muda o tudo o tempo todo. Você vive em estado de alerta constante. E aí é onde o cérebro se perde. Ele se perde nessa fadiga decisória, nessa fadiga emocional de ter que resolver tudo ao mesmo tempo. Gente, isso é um risco absurdo. E eu já tive muito isso. Nós que somos autônomos, eu sou autônoma, a gente trabalha com muitos assuntos ao mesmo tempo. E uma das formas que me ensinou a ter constância é cuidar muito bem da minha agenda e dos meus horários, principalmente com o meu bloquinho de anotação. Eu ando sim com um bloquinho de anotação para anotar os assuntos que são pendentes que eu posso resolver depois. E aí eu tiro um tempinho para poder resolver esses assuntos. Então a constância, ela tem sim a ver com rotina. Você pode ter uma rotina, inclusive de atividades secundárias, é isso mesmo. Você pode trabalhar em blocos de tempo prioritário, em assuntos que são importantes para você, e deixar aqueles assuntos que não são prioritários para um horário específico do seu dia. Quando você começa a criar uma rotina, uma constância dentro da sua agenda, você está sinalizando para o seu cérebro que você está seguro, que você tem sim uma agenda organizada e que o cérebro pode descansar
Porque ele começa a entender essa rotina. Toda vez que você faz uma anotação num caderno, seja numa lista de tarefas, você está trazendo para essa lista de tarefas o que eu chamo de download da mente. O cérebro, ele é muito importante para ser levado apenas como uma agenda. Não. Quando você não anota um compromisso ou não anota uma atividade que precisa ser feita, o cérebro, ele entende que ele tem que te sinalizar. Ele fica apitando para você o tempo todo. Isso pode te causar uma fadiga. O simples ato de você anotar ou o simples ato de você colocar no papel o que precisa ser feito, você já diz para o cérebro: eu anotei e está tudo bem. Perceba que é um mecanismo? Sim, é um mecanismo de segurança. Quando você faz esse ato de anotar, de passar para um bloquinho de tarefas ou passar para um caderno as suas atividades, o cérebro entende que ele pode relaxar, que ele não precisa mais anotar, que ele está seguro pelo simples ato de você ter anotado a tarefa. Então, quando você cria pequenos hábitos dentro da sua rotina, você está dizendo para o cérebro que ele pode confiar em você. E a constância, ela é a linguagem da confiança. Ela diz para o seu corpo e para o seu cérebro: você pode relaxar, eu estou no controle. Então, quando você está consciente, você tira a sua vida do automático, fazendo pequenas anotações e mantendo uma rotina saudável, você diz para o cérebro que ele pode relaxar. E diz para o seu corpo que ele não precisa ficar em estado de alerta, porque está tudo sob controle. Vamos lá, exemplos práticos, tá? Quando você cria pequenos rituais, seja acordar e respirar por 3 minutos antes de qualquer estímulo, almoçar sem as telas, ou caminhar, fazer uma simples caminhada no quarteirão ao final do dia. São rotinas, são atividades que você coloca no seu dia a dia que dizem para o seu corpo e para o seu cérebro que está tudo sob controle. Quando você passa conscientemente essa segurança para o seu corpo, você começa a criar pequenos rituais que te dão segurança e falam para o seu corpo que ele não precisa estar em estado de alerta 100% do tempo. Então a constância, veja bem, numa rotina ela não é monotonia, ela é estabilidade emocional. De novo, constância não é monotonia, é estabilidade emocional. Quando o cérebro entende isso, o seu corpo entende que você está consciente do que está acontecendo, ele simplesmente relaxa, ele baixa a guarda. E aí, quando baixa a guarda, a sua energia vital, ela é recuperada e você consegue descansar de fato. Então, a constância, sim, ela é o ritmo que regula o sistema nervoso. E consistência, o terceiro C. Consistência é a coerência entre sentir e agir. Por isso que quando às vezes eu vou falar sobre consistência, eu uso a palavra coerência, que é justamente a mesma coisa ali, tá? Consistência é a coerência entre agir e sentir. Consistência é um nome moderno para integridade emocional. O que é integridade emocional? É justamente a coerência entre sentir e agir. É quando o que você sente, pensa e faz estão alinhados. Então é sentir, pensar e fazer. Sentir, pensar e fazer. Quando tudo isso está alinhado, você consegue ter uma integridade emocional. Quando você vive o oposto do que você acredita, o corpo ele entra em conflito interno, isso mesmo. E o burnout ele é exatamente isso. Viver uma vida que contradiz com o que você sente. Você está vivendo uma coisa e sentindo outra. Isso é, gente, extremamente prejudicial para as suas emoções, para os seus sentimentos. Você precisa realmente ser fiel àquilo que você está sentindo, porque tudo que você sente, tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você faz tem que estar em dissonância, tem que estar em coerência, tem que estar em
consistência. Você tem que agir da mesma forma, pensar e sentir. Quando isso acontece, as máscaras da sua vida, elas vão caindo por terra. Quantas vezes você coloca inúmeras máscaras e precisa manter a energia de sentir coisas, fazer coisas diferentes do que você está sentindo, você gasta uma energia absurda. Seja no trabalho, na vida pessoal, nos seus relacionamentos. Isso te traz uma fadiga emocional. E fadiga emocional é justamente isso, é você tentar abafar os seus sentimentos. Seja mais transparente, seja mais coerente com aquilo que você está sentindo. Tá sentindo insatisfação? Nomeie esse sentimento. Tá triste? Nomeia esse sentimento. Tá tudo bem ser fraco? Não tem problema algum. Eu já falei em outros vídeos, depois você dá uma olhadinha no catálogo. Quando você mostra a sua vulnerabilidade, é na sua vulnerabilidade que mora a sua força. Você não precisa ser um super-homem ou uma mulher maravilha e dizer o tempo todo que tá tudo bem, que tá tudo certo. Pelo contrário, quando você fala dos seus sentimentos, você pode ser ouvido por quem realmente pode te ajudar. Esse aqui, o momento comigo, é sim um momento seguro. Eu tenho certeza que tudo que eu tô falando para você tá ressoando aí dentro, tá batendo, o sentimento tá vindo. E eu tô aqui para acolher você, para fazer do nosso momento, quando você quiser bater um papo comigo, um momento de escuta ativa. E às vezes é isso que você só precisa ser ouvido. Então, quando você tem a consistência e a coragem de realmente, de fato, assumir o que você está sentindo, você acaba mudando o seu jeito de pensar. E isso te traz uma força, uma alta performance absurda. Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes você se elogiou por um resultado que não fez bem para você? Que você achou que estava tudo bem e não estava? Então você precisa falar mais, você precisa ser consistente com aquilo que você está sentindo. A consistência emocional, ela é o treino da verdade. Viver sem coerência, sem precisar agradar o mundo inteiro. Gente, você não vai agradar todo mundo. Pode esquecer. E eu digo para você que a fase mais doída da minha vida, eu ainda caio nessa armadilha. Mas uma das fases mais doídas da minha vida foi quando eu quis agradar todo mundo. E aí eu não era ouvida, eu não era acolhida, eu não era entendida, porque eu queria tanto agradar, tanto agradar. Foi aí que eu percebi que, tentando agradar todo mundo, eu estava me desfazendo de mim mesma. E isso me trouxe uma depressão absurda. Foi aí que eu comecei a estudar e a entender melhor sobre o burnout, porque o burnout, ele te tira do momento presente. E eu vivia no passado para não ter que enfrentar o momento presente. E quando eu de fato resolvi encarar que eu precisava de ajuda, foi quando eu realmente busquei ajuda. E foi daí que nasceu a minha força. Por isso que hoje eu falo com tanta propriedade desse assunto. Porque assim como você, eu já passei por isso, eu já vivenciei tudo isso. E hoje eu tô aqui para te ajudar. Hoje eu crio conteúdo e faço dos meus atendimentos um momento sim de acolhimento para que você tenha força. Por isso que alta performance é tão latente na minha vida. Falo muito de alta performance. E falo de alta performance para quem já ganha dinheiro e não vive o propósito de ter uma vida satisfatória. Esse sim é o começo do burnout. Esse sim é o começo de problemas emocionais que podem trazer assim riscos absurdos para sua vida, que sim podem te desconectar de pessoas queridas. Isso aconteceu comigo. Por isso que eu gosto tanto desse assunto e por isso que eu falo tanto desse assunto. E vou falar em todos os meus conteúdos. Você precisa de uma estabilidade emocional. Você precisa falar dos seus sentimentos. E quando você ganha consciência de lidar com esses 3 Cs de forma consciente, você muda a sua vida. Então, clareza, constância
e consistência. A clareza vai te mostrar a direção. A constância, ela vai te trazer exatamente a regulação do seu sistema nervoso. E a consistência vai te trazer a coerência entre sentir e agir. Nesse vídeo a gente falou das 3 grandes palavras. Clareza é direção, constância é o ritmo e consistência é a coerência entre sentir, fazer e agir. Agora, fala uma coisa para mim. Esses 3 Cs, pelo que eu apresentei para você até o momento, eles são um mapa simples, mas profundo. A clareza, ela vai te dar direção, a constância te dá estabilidade e a consistência te dá coerência. Juntos, eles formam o antídoto contra o burnout, o caminho para viver com propósito sem precisar parar tudo. A alta performance, gente, ela não está em fazer mais, mas sim fazer com lucidez. No fim do dia, o que te sustenta não é quanto você aguenta, é o quanto você se respeita. De novo, no fim do dia, o que te sustenta não é o tanto de coisa que você aguenta, é o quanto você se respeita. E respeito próprio é o primeiro valor que você tem em mente para viver uma vida com mais satisfação, com mais clareza, com mais propósito, com mais direção. E se esse vídeo fez sentido para você, já compartilha aqui ou deixa um comentário para mim que eu vou saber que eu realmente consegui fazer com que você entenda o quão importante é a sua saúde mental. Se você quer falar comigo, deixe seu comentário ou então me procure nas redes sociais que a gente bate um papo sobre isso. Até a próxima!